Boa tarde a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, é o que eu desejo nesta tarde. O tema que escolhi hoje é: por que tudo que é de Deus hoje dizem que era para os levitas, para o povo de Israel? Hoje nós vamos estar vendo um pouco sobre dízimo. O dízimo era dos levitas ou era de Deus? Deus deu o dízimo só para os levitas ou deu para toda a humanidade? Nós sabemos que lá na criação, Deus ensinou o povo a devolver o dízimo, né, de tudo que vinha nas mãos deles, né? Isso está registrado aqui em Levítico capítulo 27. Levítico 27, versículo 30. Levítico 27, verso 30. Aqui está escrito assim: também toda a dízima do campo, da semente do campo, do fruto, das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então aqui deixou bem claro para nós, né? Que todos os dízimos, de tudo, né? Da semente, dos animais, das árvores, são do Senhor. E elas são santas. Se elas são do Senhor e são santas, elas são separadas para Deus, não é nossa, né? Então, por isso nós temos que estar devolvendo o dízimo, porque além dela ser santa, não, além dela ser do Senhor, elas são santas, né? E nós sabemos que Abraão, o nosso pai da fé, ele devolveu o dízimo, né? Para nos ensinar, porque nós aprendemos tudo com os nossos pais, e Abraão é o nosso pai da fé. E ele deixou um exemplo para nós, né? Que encontra-se aqui em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, que está escrito que, assim, vamos ler do verso 18 em diante. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Então aqui Abraão nos deixou o exemplo, né? Que nós temos que dar o dízimo de tudo. De tudo que vir às nossas mãos, nós temos que devolver o dízimo, né? Porque se ele é o nosso pai, os filhos têm que seguir o exemplo do pai, né? Ele é o nosso pai da fé. Então, se nós temos a fé de Abraão, nós temos que devolver o dízimo. Em Mateus 23, verso 23, também fala que nós temos que devolver o dízimo, mas muita gente, porque devolve o dízimo, acha que não precisa fazer mais nada, né? Não precisa ajudar um necessitado, não precisa fazer outra coisa. Mas a Bíblia fala que tem que fazer uma sem omitir a outra, né? Isso está registrado em Mateus 23, verso 23. Aqui está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Então, nós devemos devolver o dízimo, mas temos que fazer as outras coisas também, né? Não podemos omitir, não podemos deixar para lá. Agora nós vamos ver também o sábado, porque o sábado, muita gente fala que o sábado foi dado lá para o povo de Israel, né? Que o sábado foi abolido, que não existe mais esse negócio de guardar, de santificar o sábado. Mas nós sabemos que Deus, Ele não cansa. E ali em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 2 em diante, está registrado aqui que Deus, depois dele ter trabalhado 6 dias na criação do mundo, ele descansou no 7º dia para nos dar o exemplo. Isso encontra-se aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia, no dia 7º, a sua obra
que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que como Deus criara e fizera. Então Deus não precisava descansar, né? Mas ele descansou para nos ensinar. Porque tudo que Deus deixou escrito aqui na palavra dele foi para nos ensinar, foi para nós seguir, não foi para nós deixar para lá ou mudar, né? Alguma coisa. Nós sabemos também que quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos verdadeiros que Moisés escreveu nas tábuas da lei, ali também ele falou para Moisés assim, está em Êxodo 20, versículo 8 em diante. Êxodo 20, versículo 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, a partir do momento que Deus santificou, ele separou esse dia, né? Ele não separou a quarta, ele não separou a sexta, ele não separou o domingo. Ele separou o sétimo dia. Ele santificou, né? Está escrito que ele santificou o sétimo dia. Hoje nós sabemos que as pessoas querem guardar outros dias, mas o que Deus santificou, o que ele separou, foi o sétimo dia. Né? Ali em Isaías, capítulo 58, versículo 13, Isaías 58, verso 13 e 14, aqui está escrito que 58, verso 13 e 14. Aqui está escrito assim: se desviar o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te fareis cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui fala, né? Aqui também torna a confirmar que o sábado é o dia do Senhor, né? Porque ele fala que não é para nós desviar, né? Os nossos pés do santo dia dele, né? Aqui, ó. Se desviar os teus pés do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares, no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Então, o dia do Senhor é o sábado, né? Hoje as pessoas estão querendo mudar o dia do Senhor, né? Para o domingo, porque diz que a terra precisa descansar no domingo, mas só que Deus já deixou isso lá no princípio. Quando ele acabou de fazer o mundo, ele já deixou um dia tanto para a natureza, para os animais, que nós vimos ali em Êxodo 20, verso 8 a 11, e Gênesis 2, verso 1 ao 3. O dia que o Senhor deixou para a terra descansar, para nós descansar, foi o sábado. Mas hoje estão querendo mudar esse dia, né? E infelizmente não vai dar certo, né? Porque se nós não fazermos a vontade de Deus, nada dará certo. Então, o dia que Deus deixou para a terra descansar e para nós é o sábado. Mas, e ali em Colossenses? Ali em Colossenses está escrito que ninguém vos julgue, né? Pelo dia de sábado. Está em Colossenses, capítulo 2, verso 2 a 17. Colossenses 2, 12 a 17. Aqui está escrito assim. Colossenses 2.
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou. Triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Muita gente fala que o sábado não precisa mais guardar por causa desse verso. Mas aqui, se a gente prestar bem atenção, aqui não está falando da lei de Deus, aquela lei que Moisés escreveu nas tábuas. Aqui está falando daquela lei que foi escrita num livro posto do lado da arca, né? É uma lei de ordenança, uma lei de sacrifício, né? Essa lei que foi cravada na cruz, né? Porque ela era uma lei de escravidão, né? Então, essa lei que foi cravada na cruz, aquela lei que nós tínhamos que oferecer um cordeiro, né? Mas quando veio o cordeiro de Deus, essa lei acabou. E esses sábados também acabaram. Que sábados eram esses, né? Temos lá em Levítico 23, não se lembra se é 23 ou 25, ali está os sábados que são de ordenança, os sábados que foram cravados na cruz. Porque aquela época tinha sábados anuais, né? Aquele sábado era diferente dos sábados semanais. O sábado que Deus santificou e separou são sábados semanais, né? O sábado que ele descansou lá na criação. E aqui em Efésios, capítulo 2, verso 14 e 16. Efésios 2, 14 e 16. Um minutinho. Efésios capítulo 2, verso 14 e 16. Aqui está escrito, ó, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Não, vamos começar do verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, aquela parede, né, que foi derribada, né? E ali na cruz desfez aquele mandamento que era em forma de ordenança, né? O que era o mandamento em forma de ordenança? É que quando nós pecávamos, nós tínhamos que matar um animal, nós tínhamos que oferecer um sacrifício. Então aquele era o mandamento em forma de ordenança, né? Aquele mandamento que foi cravado ali na cruz, que acabou na cruz. O mandamento de Deus é eterno, o dia do Senhor é eterno, é para sempre, né? Muitos querem mudar esse dia, mas nós sabemos que o dia que Deus deixou para nós é o sábado. Que eu e você possamos estar, né, pondo em prática o que Deus ensina, não o que os homens ensinam, né? Porque eles estão aí planejando de mudar, né, o dia que Deus deixou para proteção da natureza para o domingo, mas todos podem saber que não vai dar certo, porque passar por cima do que Deus deixou escrito, nada poderá dar certo. Então eu gostaria que você estivesse compartilhando esse vídeo, deixando seu like, enviando para os seus familiares, para que todos saibam disso, porque esse dia que vamos mudar o dia do Senhor está bem perto, e esse dia todos nós vamos ter que tomar uma decisão, porque esse dia que vai decidir os dois caminhos, os dois povos na face da terra.
Esse é meu desejo para mim e vocês, hoje e sempre. Amém.